consultoria profissional. Ney, teu som parece que está... Acho que agora vai funcionar. Eu acho que sim. Foi? Deu agora? Maravilha, agora sim, agora estamos. Tá. Não, eu acho que era aqui embaixo tinha uma opção que eu não conhecia. Os caras trocam de sistema, melhora o sistema e o usuário aí ignorante. Normal, é normal, esse não, é isso mesmo que acontece. Tá chegando super bem. Agora só um minutinho, deixa eu fazer um corte aqui do meu retorno, senão eu fico com eco. E depois eu pego aqui a sequência de bate-papo com o pessoal. Deixa eu só cortar aqui para poder acompanhar. Legal. Ney, muito obrigado pela tua participação aqui. Boa noite a todos, desculpe o nosso movimento hoje, a gente teve um pequeno atraso. Chegando aí com vocês, a Ninja Consultoria Profissional, a LGPD Ninja, chegando aí com mais essa live que a gente estava falando já faz tempo aqui com nem um amigo de muitos anos. A bio dele aí é até muito simplista, viu? Nem sabe se é um admirador dele, é amigo de mais de 30 anos. A gente já passou aqueles perrengues lá daqueles equipamentos antigos, de tecnologias, etc. Eu estou com a liberdade de fazer uma rápida introdução aqui. O Ney sempre foi empreendedor, desde a infância, né? Criou circo, cassino, vendeu picolé, jornal, se envolveu com política, brigou todo mundo, né? Teve no quartel, teve fase de hippie, foi formado aí pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em física, depois se dedicou à área de informática e acabou se transformando numa autodidata que a gente conheceu durante todos esses anos aqui. Criou uma empresa de tecnologia chamada Cisnema, do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, que foi uma referência nacional mundial, não só em treinamento, como implantação, parceiros na Casa Motel, de outros grandes players do mercado. Além disso, o Ney, depois de um tempo, criou aí o NEMA, NEMA.com.br, passou 10 anos viajando pelo mundo, fez uma volta ao mundo completa, se dedicou à aventura, exploração, depois disso, adquiriu e se retirou para o refúgio dele, onde ele segue ainda hoje, dedicado à criação e educação dos filhos, e continua ativo na área de tecnologia e educação. Ele está meio ermitão, e ao mesmo tempo ele está super ativo na área de tecnologia, aliás, ativo nas coisas mais modernas que a gente tem em termos de tecnologia da informação. E por isso que a gente convidou ele aqui. Ele é um especialista em gestão do comportamento humano na área de tecnologia, desenvolveu braços de serviços e produtos na área de treinamento, para ajudar o desenvolvimento das pessoas, descentralizar o mercado. E agora, justamente com essa área de inteligência artificial, ele está muito ativo no desenvolvimento de soluções, preocupado com a preparação do futuro, com relação a clientes, com relação a amigos. E, obviamente, a gente quer aproveitar um pouquinho desse conhecimento aqui com ele para a gente bater um papo e juntar um pouquinho nas questões de um pouquinho de LGPD, um pouquinho de segurança da informação, um pouquinho de inteligência artificial e até apontar mais precisamente para o ChatGPT, que hoje é provavelmente a coisa que está, o produto que está saltando mais aos olhos, assim, em termos de inteligência artificial, neste momento. Ney, seja muito bem-vindo, boa noite para você, um abraço muito grande, prazer enorme. Cara, para começar, explica para a gente o que você está fazendo ultimamente, quais são as suas investigações. Você está fazendo um monte de projetos sempre simultaneamente, né? Mas mais especificamente inteligência artificial. Eu sei que você está brincando muito com o ChatGPT, brincando é forma de dizer, você sabe que, pra vocês terem uma ideia, eu sei que ele dedica uma quase, não sei se já chega a uma metade, né? Mas pelo menos umas 10 horas ao dia, eu sei que ele dedica a estudo de tecnologia. O que você está fazendo aí com respeito ao ChatGPT que você pode colocar como novidades para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando? Beleza. Bom, revê-lo, né? É muito bom a gente trocar informações e o Sérgio é de um tempo bem grande aí. Parceirão aí. E nos conhecemos, então, na área de tecnologia. E eu volto agora a discutir com bastante gente sobre um fato que é preocupante e, ao mesmo tempo, paixão, que é a parte da inteligência artificial. Bom, eu não sei se... Aqui o Sérgio saiu, né? Não sei se alguma coisa aconteceu. Não, tô aqui. Não, tudo bem. Mas olha só, respondendo como você, assim, direto... Só para explicar, estava carregando meu cafezinho aqui, estava escondido carregando meu café. Eu não entendi se estava caindo, não. Mas é o seguinte, resumindo assim, eu tenho dedicado sempre às questões de inovação. Sempre foi essa minha busca. E depois que domino, eu tenho a missão sempre de delegar, de passar adiante e buscar outra informação e outra tecnologia. Então, para mim, se alguém me acompanhar no que eu tinha uma página no Facebook, nos últimos 5, 6 anos, eu tinha uma área que era a inteligência artificial. E com a pandemia eu diminui um pouco nisso e agora veio o ChatGPT e eu voltei assim ativa nessa questão. O que o ChatGPT trouxe é uma democratização para todo mundo do que a inteligência artificial estava sendo construído nos últimos 20 anos. Então, o ponto mais interessante do ChatGPT é que ele abriu os olhos de quem não estava ligado com a inteligência artificial. E essas pessoas, diria assim, essas pessoas que são pessoas da área de tecnologia ou que são da área de gestão e que não conheciam o potencial da inteligência artificial, ficaram impressionados com, né, o poder que é as LLMs, que são, né, essas linguagens, né, largas e de modelos de parâmetros de dados. Mas o que eu acho que a inteligência artificial, através do GPT, está nos dando uma base de aumentar a produtividade das pessoas. Então, hoje, quem está usando o ChatGPT? É uma minoria, né? Mas que se ouve falar pela maioria. O que eu mais ouço é justamente isso, né? Você fala do ChatGPT, mas não se usa tanto. O que eu acho que isso é uma onda. E essa onda, se você quiser surfar, você tem que sair na frente. Porque quando vem a onda, tu já tem que estar preparado, tu já tem que estar dando a remada, como o surfista diz. E o que é importante surfar essa onda? É para entender como é que as inteligências artificiais vão funcionar. Se nós olharmos hoje e navegarmos nas redes sociais, vocês vão ver centenas, para não dizer milhares, de ofertas como usar o prompt, como hackear o ChatGPT. Hackear no ponto de vista é como tirar maior proveito, né? Por que isso? Porque nós estamos lidando com um novo formato. O que antes eu precisava de uma linguagem de programação para buscar dados e informações, hoje eu posso usar uma ferramenta com linguagem comum. Outra coisa, eu consigo fazer ela traduzir para mim qualquer coisa em qualquer linguagem, instantaneamente. Eu posso fazer ela reduzir, que nem eu peguei agora hoje, um amigo meu da área de tecnologia lá dos antigos, publicou uma coisa interessante. Ele disse, olha, a inteligência artificial, ela está comendo o nosso queijo, fazendo uma referência daquele livro, né? Quem mexeu no meu queijo? E bastou ele levantar essa faísca para mim, um incendiário, ir lá e dizer assim, vem cá, eu li esse livro, era legal, vamos fazer um resumo. Me resuma e me lista os tópicos. E depois eu disse, me expanda os tópicos. E depois disso eu comecei a debater com ele outras ideias baseado naquilo que ele estava provocando. Então, partiu de um resumo do livro e ampliou.
Ney, me permita, quando tu dizes que tu estava pedindo que ele fizesse isso, tu estava fazendo isso, tu estava falando em relação ao ChatGPT, tu estava debatendo com ele com a inteligência artificial em si, né? Sim, eu estava debatendo com a inteligência artificial, mas no fundo eu estava debatendo comigo mesmo. Aí eu queria chegar, vai lá. Por esse ponto, na medida que antes eu precisaria ter alguém me provocando, agora eu tenho a base de dados, os parâmetros do ChatGPT para me provocar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que pessoas inquietas vão usar a ferramenta, tá, justamente para isso, para buscar as respostas que a gente não tem, o que o Google compartilhava através dos sites gastava muito tempo. Então, isso vai mudar significativamente quem tem atitude. Porque, olha só, que nem você citou, realmente, eu durmo 6 horas por dia, no máximo. Né? Isso sempre foi, e quando eu diminuo, agora na minha idade é ruim, porque quando eu diminuo menos do que 4 horas, no segundo dia eu já tenho taquicardia, etc. Mas o que acontece? Com a ferramenta que está disponível agora, eu consigo acelerar meu aprendizado. Tanto que existem novas tendências de educação, de tudo isso, baseado nisso. E essas ferramentas vão me ajudar a fazer isso. Excelente, excelente, Ney. E eu vi que você também está fazendo alguma coisa, está desenvolvendo algumas experiências também com relação à criação de chatbots especializados, você também tem curso também, né? Sim, o que eu vejo assim, a ferramenta, o ChatGPT, é um assistente fantástico. Né? O que nós usávamos antigamente, uma busca no Google para resolver nossos problemas, hoje nós temos o ChatGPT para fazer isso. E aí um exemplo que eu cito é o seguinte, teve um amigo meu que disse assim, Ney, eu vou usar da tua boa vontade e vou te mandar aí um edital. Dá uma olhada. Para fazer um chatbot, com monitoramento, isso, toda aquela coisa, os caras estavam dando de 6 a 8 meses para entregar. Fora os valores que eram de cifra acima de 1 milhão. E daí eu olhei o edital, aí eu empolgado, dominando o assunto, fui lá e fiz ChatGPT, me cria esse projeto. Criou. ChatGPT, agora eu quero que tu faça passo a passo. Fez lá, rapidinho. Daí eu digo, não, mas eu quero que você faça o código para mim. E é legal do ChatGPT, porque tu pode xingar, tu pode dizer, tu pode mandar repetir, ele não se cansa. E ele vai colocando, e ele fez o código. E eu peguei isso e mandei para esse meu amigo, em meia hora. E daí ele olhou, ele entendia um pouco da área, encaminhou para a área de TI deles, os caras de TI disseram, isso aí deve ser plágio. Isso aí é cópia. Isso nós não podemos usar. Ou seja, imagina se eu sou uma empresa qualquer dessas que entra no digital, eu vou conseguir fazer as coisas num preço muito baixo e muito rápido. E com os padrões, cada vez mais, né, que existe no mercado. E isso é uma discussão muito grande sobre direitos autorais, por quê? Porque ele está usando, né, bases de codificação que foram feitas e de quem é o dono. Né? Então é uma discussão muito interessante ali. Né? Genial. E esse tipo de provocação é que a gente queria jogar contigo também, né? No sentido justamente de que a gente conseguisse trazer para as pessoas que estão nos acompanhando, porque é exatamente aquilo que você falou. A gente escuta muito o pessoal falar de ChatGPT, eu já brinquei, já fiz um monte de coisas também, obviamente não tão profundas quanto você, mas já fiz um monte de experiência. É uma experiência fantástica, sem sombra de dúvida, e é a ponta do iceberg. Para quem conhece de tecnologia, para quem vem como nós, que viemos acumulando a experiência de muito tempo, se você olhar em cima do meu ombro esquerdo aqui, tem uns cartuchos de Atari, lembra da Atari 2600. A gente vem de lá dos 8 bits já brigando com tecnologia, conhecendo o que é a tecnologia, o que são as dificuldades, quais são as ferramentas. Então, quando você começa a ver a ferramenta, quando você começa a sentir a ferramenta, como é o caso do ChatGPT, é fantástico. Você diz, isso aqui é uma coisa que não vai terminar, que não tem limite, não vai terminar nunca. Mas se a gente realmente tem um conhecimento um pouquinho maior, a gente chega à conclusão de que é a ponta do iceberg, porque não é, nós não estamos falando da inteligência artificial, nós estamos falando de um exemplo, até tomaria a liberdade de dizer simplório da inteligência artificial, porque é algo que está público, né, que está permitido, que está liberado de forma pública. O ChatGPT, por exemplo, já tem uma versão, uma possibilidade que você pague, e aí você tem alguns recursos a mais e tal. E ele é só uma parte do projeto do GPT-3 e GPT-4, né, uma parte apenas de um projeto muito maior. E é uma das soluções de inteligência artificial que hoje nós temos no mundo, uma das soluções públicas de inteligência artificial. Então tem uma quantidade enorme de outras soluções que estão aí. A minha pergunta vai agora justamente nesse sentido. Falando de uma forma mais ampla, nós estamos falando do ChatGPT. O que você vê? Como é que você vê essa questão da inteligência artificial, da penetração da inteligência artificial? E até se você quiser jogar brincar um pouquinho com isso, nós estamos falando de inteligência artificial e da penetração do nível de público. Mas também dá para você falar sobre o que você prevê, o que você antevê em termos de inteligência artificial e crescimento nos próximos anos, não só a nível de sistemas e aplicativos que estejam disponíveis ao público, mas também aqueles mais ocultos, aqueles mais secretos que a gente sabe que sempre existe, que acaba levando os outros nas costas aí. O que você tem para dizer para a gente sobre qual é a tua previsão, você como oráculo aí para a gente, nesse sentido? Bom, tu abriu um leque de perguntas, deixa eu separar um pouco, e é ruim porque daí eu vou falando e coisa, mas tu me interrompe a hora que quiser. Mas deixa eu colocar uma coisa, eu de cara já comprei a versão paga do ChatGPT, e eu te digo assim, a diferença é muito pequena do ChatGPT pago ou Plus, né, ou não. E eu faço o teste com os dois ao mesmo tempo. E na versão Plus ele tem um limite, tu pode fazer 25 interações em 3 horas. Pô, eu estouro isso logo, né, de tanto que eu não uso mais a busca do Google, eu uso tudo o ChatGPT, já faz parte. Assim como era um problema que estava acontecendo com o Google e outras empresas, que a nova geração, eles estão fazendo busca dentro das próprias plataformas. Então, dentro do TikTok, o pessoal não sai mais para ir buscar alguma informação, ele busca dentro da plataforma. Então, isso é uma questão assim, muito séria, em termos de, se eu estou focado, né, em patrocínio ou focado de divulgação da minha empresa, ele estaria muito em cada plataforma está meu público. Mas voltando à questão, né, o que é interessante do ChatGPT, ou melhor, da OpenAI, que é a dona, ela criou a opção de você usar APIs. Né? E as APIs, elas têm do 3.5, tem do 4 e etc. E dentro dessas APIs, você paga por token. E para simplificar as pessoas, eu sempre digo, um token é uma palavra. Então, tu tem um valor lá, 0,0 tantos dólares para 1.000 tokens. Então, tem todo um conjunto de custo na medida que tu quiser fazer um sistema. Mas olha só, o que aconteceu? Milhares de empresas sacaram essa oportunidade e construíram aplicativos, né, do ChatGPT, e esses aplicativos acessam via a API. E daí pagam, né, em cima disso. Então, o aplicativo, se ele não cobrar, como é que ele vai sobreviver nesse modelo? Então, o que ele faz? Ele tem que enxugar, ele não tem que dar liberdade para as pessoas fazerem muita pergunta, então ele vai deixar, né, o texto de entrada curto, o texto de saída curto. Então, todas essas aplicações que eu vi, elas são sempre muito limitantes. Né? Uma outra coisa também é que nós temos que pensar que os dados que o ChatGPT fez, ele buscou os dados, digamos, da humanidade toda até 2021.
Os dados a partir dali não foram treinados. E isso aí é um sistema que treinou esses dados e transformou em parâmetros, né? Os parâmetros, né, do ChatGPT ser open, aberto para todo mundo, ele é 175 bilhões de parâmetros, né? Então, quer dizer, quanta informação tem aí? Agora, a informação depois de 2021, que pode ser relevante, não está disponível. Então, isso é uma oportunidade de negócio que a Microsoft fez, e ela jogou isso, pegando esse ChatGPT 4, mais os dados da internet, e está fornecendo. Mas quem lidar já com o Bing Chat da Microsoft, vai ver que ele é limitador. Ele não deixa fazer as coisas muito grandes, justamente por quê? Porque gasta token. Mas aí, uma outra coisa, os dados todos que nós temos dentro do ChatGPT são públicos. Nós não temos informações que não são públicas. As informações privadas de companhias, dos governos, não estão lá. Então, o que acontece? O que eu vejo uma evolução agora? Eu vou poder usar essa tecnologia que o ChatGPT fez, que é o GPT, né, e levar os dados da minha empresa para essa tecnologia. Só que ali é a questão da discussão da privacidade. Eu não quero deixar isso na mão dos outros. Então, o que acontece? A Microsoft agora, hoje ou ontem, já liberou dizendo o seguinte: eu tenho uma proposta para vocês de usar essa tecnologia, mas ela vai custar 10 vezes mais, seus dados vão ser privados. Ou seja, você vai ter, né, me ajuda aí. A nossa privacidade. Isso, a privacidade desses dados. Então, aí a gente está começando a ver movimentos justamente disso. E todas as universidades do mundo, e eu já publiquei inúmeros, já tem soluções para você fazer o GPT, o ChatGPT, particular dentro da tua empresa, usando o mesmo modelo, a mesma tecnologia, com menos parâmetros. Por isso, daí tu precisa menos máquina para processar e treinar esses dados, para fornecer esses dados com os teus clientes e você controlar o que tu quer vazar de informação ou não, porque vai estar na tua mão. Então, é um mundo novo. E olha só para ti, que é da minha idade de tecnologia, tá? Vamos dizer assim, que eu já estou mais adiante, eu acho. Mas acho que nós somos meio contemporâneos aí. Mas tudo que a gente passou no início da implementação de redes e depois da implementação da internet, todos esses movimentos comportamentais das empresas, nós vamos enfrentar agora. Porque o que nós estávamos preocupados no passado, a informação saiu do CPD, foi para os micros. Mesmo dentro da empresa, era uma preocupação. Depois saiu dos micros, né? Ela estaria na borda da internet, se criou, né? Border Manager, Firewall e todas essas coisas, justamente nesse ponto. Então nós vamos enfrentar, em primeiro lugar, eu vejo essas questões. Daí uma segunda questão que tu colocas, né? Que tu me perguntas, que eu vejo o seguinte: o chat GPT, ou melhor, os GPTs, é o primeiro nível que eu poderia dizer das LLMs, porque agora nós já estamos no segundo nível, que é os auto-GPT e os agentes GPT. Então, por exemplo, o pessoal técnico, ele vai ter que estudar sim o auto-GPT, tem que estudar sim o agente GPT, ele tem que estudar o Baby AGI. Para quem não sabe AGI, né, tem que ir lá estudar que é, né, a inteligência artificial igual ou superior ao ser humano. Então, nós estamos indo já para o segundo nível. Mas o povo todo vai usar a web, que é o chat GPT. Eu chamo assim para dizer, para universalizar, porque existe já, vai ter o do Google, vai ter o da Amazon, mas isso seria os novos sistemas de busca, de consulta, de conversa. O nível de programação vai mudar. Então, o nível de programação que eu vejo vai ser eu criar em cima de ferramentas tipo AutoGPT ou tipo Agente GPT ou etc. Tem umas 5, 6 já prontas, rodando aí. Eu não preciso saber de programação. Eu preciso saber de análise de sistema. Eu preciso saber de processos. E é isso que vai acontecer, na minha opinião, nos próximos 3 anos. A migração dos sistemas para automatização, né, que era simplesmente alguns faziam um RPA. Agora nós vamos fazer um sistema novo de automatização através da inteligência artificial. E isso, me permita a interrupção aqui, Ney, e isso você vê como sendo, já que você colocou justamente a questão da programação, hoje nós temos uma dependência, apesar que as pessoas muitas vezes não se dão conta, nós temos, não só temos uma dependência, como vínhamos tendo um déficit muito grande de profissionais na área de programação até bem pouco tempo, né? No mundo inteiro, havia um déficit enorme na área de profissionais de programação. E agora, justamente, o que você está colocando, você tem um dispositivo, você tem um sistema que é capaz de criar sistemas baseados em análises mais específicas, ou seja, qualquer um que tenha conhecimento que possa solicitar corretamente, ele vai ter condições de gerar um programa, um sistema com muito boa qualidade, com muito bom nível, digamos assim, dependendo, obviamente, da pergunta que seja feita ou da forma como seja formulado. Então, existe seguramente, e eu estou dizendo já assim, mais ou menos como provocação, aquela preocupação das profissões que vão desaparecer, que tem uma tendência, a gente fala desaparecer, né? Mas tem uma tendência a haver uma redução ou a sofrer uma modificação muito significativa nos próximos anos. Eu diria que é muito mais sofrer uma modificação muito drástica nos próximos anos, e permita-me fazer uma analogia muito rápida, assim, você agarrar aquele sujeito que lá, quando a gente era criança, andava a cavalo carregando, né, levando tropas de gado no interior de todos os nossos estados, no país inteiro, e que depois, com o advento dos caminhões de gado, né, esse sujeito ele teve que se adaptar, em alguns lugares ele existe, mas em muitos lugares ele simplesmente desapareceu. Não é que ele morreu, é que ele teve uma necessidade de adaptação. Talvez ele venha ser caminhoneiro, talvez ele venha ser, sei lá, administrador de alguma coisa, ou vá para outra área. Mas existe um progresso nisso, existe uma mudança e uma transformação que vem junto com a tecnologia e com o avanço normal. E nós estamos, na meu entender, nós estamos no edge, nós estamos nessa borda, né, nesse fio da navalha aqui, onde nós estamos começando a cair nessa nova realidade. Como você disse, vai haver uma modificação significativa nas empresas. O que você pensa a respeito das profissões? E aí, por isso que eu falei não só do ChatGPT, mas quando você pensa a nível de inteligências artificiais, globalmente, todas elas, qualquer que sejam, o que você pensa a nível das profissões, e se quiser colocar mais especificamente no exemplo, a questão dos programadores, mas as profissões em geral, assim, como é que você vê esse choque entre o profissional de hoje e o novo profissional, que é aquele profissional que vai ter que se enfrentar com uma inteligência artificial capaz de fazer o seu trabalho igual ou até melhor do que o que ele vinha fazendo habitualmente dentro dos conhecimentos humanos que apresentaram? Eu vejo assim, a mudança que nós estamos tendo agora, ela vai ser muito mais rápida do que a mudança que teve para migrar para a internet, né, para migrar para redes de computadores antes, para migrar para celular, para migrar para redes sociais. Então, nós estamos vendo cada vez esse ciclo, né, mais rápido. E todo o pessoal da área de TI soube disso, sempre, que nós tivemos um volume muito grande de transformação, né, e cada vez seria mais rápido. O que ninguém esperava, que quem é que ia agora sofrer as consequências da transformação, é nós da área de tecnologia. Por quê? Porque a gente olhar para o passado, a gente fez algumas revoluções dentro da empresa e o pessoal ficou sucateado com as mudanças que a TI trouxe, né? Na reengenharia, no 5S, etc. E tudo, né? As mudanças sempre foram vindo e a TI era a solução. A TI cresceu. Eu peguei numa época que a TI não era nada, eram os meninos da informática, né? Para cada vez mais subindo para a TI, para TIC, né? E cada vez subindo mais. Só que chegou um momento que, hoje, por exemplo, eu vejo
olhando os dados, 40% do copiloto da Microsoft e outras ferramentas que o Google usa já são escritas por inteligência artificial. Então, a tendência que eu vejo é eu não vou precisar mais dos codificadores. O pessoal da área de programação, que fez isso 20, 30 anos e continuou fazendo, que são pessoas altamente competentes naquilo que fazem, mas que são lentas comparado com o que a máquina faz. E esse é um ponto. E o fato de ser lenta é um custo. Então, se eu consigo colocar na máquina, mesmo pagando 10 vezes o valor que nem a Microsoft quer cobrar, compensa eu usar os sistemas dela, o sistema de qualquer uma dessas empresas, Oracle, etc., etc., para fazer os meus códigos. Só que daí eu vou usar quem? O analista de sistema, ou melhor, nem sei se é o analista de sistema, e sim quem está solicitando. Agora, olha só o que eu vejo. Nós temos um problema maior, que é a falta de humildade e o negacionismo. Então, eu ia justamente entrar, eu ia te perguntar sobre isso, e queria que você justamente aprofundir essa questão do negacionismo, porque tem um negacionismo muito grande por parte, inclusive, do pessoal, não só de programadores, pessoal de segurança, existe um negacionismo muito grande com relação às inteligências artificiais em si, a penetração delas no nosso setor. Em geral, né, eu me faço uma autoanálise. Caiu teu áudio. Desculpa aí. Minha filha, antes não estava funcionando e eu deixei o não perturbe. Tá? Acho que agora vai. Legal. Então, voltando à questão, eu acho que essa questão do negacionismo, ele funciona quando a gente, né, não quer acreditar numa coisa que está vindo aí. Né? Então, mesmo que todos os fatos comprovem a mudança, eu não consigo aceitar. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo. Eu não gosto do Instagram, porque o Instagram não permite eu escrever. O Instagram permite eu só botar 10 fotos. E eu sou antiquado. Eu sou da época que eu queria botar 80 fotos que nem eu faço no Facebook. Então, quer dizer, em vez de eu me adaptar ao Instagram, eu rejeito ele. E olha só, se o mundo vai todo para o Instagram, e o meu negócio seria o Instagram, como é que eu não me adapto a ele? Se torna excluído. Isso, eu sou excluído. Se tu olhar no meu Instagram, eu tenho lá 300 amigos. Né? No Facebook, eu estou no limite de amigos. Então, quer dizer, isso é natural do ser humano, né? Em ser educado no conforto, nas coisas que ele acredita. E mais ainda, para mim, a geração, né, DTI, que está aí, ela pegou os últimos 20 anos. Que nem eu. Imagina agora, Sérgio, se eu fosse um cara que não gosto da tecnologia nova e tudo, que nem eu sou, eu estaria fazendo meu trabalho tranquilo, vou curtir meu fim de semana, mudou tudo, eu vou tentar aprender tudo de novo, porque o meu trabalho que eu estou fazendo hoje não vai servir mais. O próprio Cloud, há 10 anos atrás, mexeu muito com a infraestrutura. Imagina só, vou pegar um exemplo, nós tínhamos uma empresa que atuava, né, em 5 mil clientes, resolvendo os problemas lá, daí o cliente pegou e jogou para um cloud e terminou o problema local de infraestrutura, de servidores, de cabeamento, de no break e tudo. E foi difícil para muita gente aceitar essa mudança. E daí ele caiu fora do mercado. Então a mesma coisa agora, toda essa parte, né, de desenvolvimento vai mudar significativamente. Olha só, eu não tenho programador COBOL, abre o chat GPT e diz, eu quero que tu faça na linguagem, né, eu quero do COBOL que está aí, eu quero que tu migre isso para Python, eu quero que tu migre para C. Ele faz para ti. Mas ele não faz perfeito e tudo. Tá bom, ano que vem vai fazer. Então, para mim, pegando essa área nossa, mas vamos pegar outras áreas. Tu já pensou, quem é que imaginaria que a área de advocacia, eu precisava, né, antigamente, bons redatores, bons oradores, quanto isso vai mudar nos próximos anos? Por enquanto, ainda tem todo o sistema conservador, etc. Né? Por enquanto, nós vamos pegar, esse dia eu fiz uma consultoria para um amigo meu, que ele tem uma empresa grande de contábil. E daí eu pedi para ele fazer um resumo da empresa dele, da expectativa, dos problemas, peguei aquilo do jeito que era e joguei para o ChatGPT. E daí eu comecei a perguntar para o ChatGPT, colocando os meus questionamentos, e ele começou a direcionar para onde que essa empresa teria que seguir. E a conclusão simples é que no futuro, dentro das empresas, para que tem a área administrativa? Para que a empresa vai sobrar duas áreas, a área de produção, certo? A área de vendas. Né? Porque o resto é commodities. E eu dizendo, daí o ChatGPT dando todas essas orientações, disse, você pode oferecer para o cliente assumir a gestão dele administrativa. Você pode oferecer para o cliente assumir a contratação de pessoas. Então, quer dizer, eu que sou uma empresa de contabilidade, eu posso continuar evoluindo com a relação que eu tenho com os clientes, para pegar os serviços que para ele pode ser commodities, e vir para meu negócio, e eu crescer. E aí que tá, daí a gente começou a discutir qual é o perfil de profissional que eu tenho que ter para esse novo momento. Então se constrói, né, um caminho para a evolução, para que a empresa evolua num cenário diferente. Né? E isso também é uma outra questão quando a gente pensa em automação, né, de robótica. Né? Olha quanto o robô já está entrando dentro das empresas para substituir o trabalho de pessoas que não é mais na fábrica, que é a robótica de serviço. Então, eu vejo em todas as áreas, eu vejo na área de medicina, tanto que saiu agora um relatório de uma empresa americana que tem 24 mil, não sei exatamente, mas é um número assim, 24 mil ou 34 mil médicos, e que eles estão usando o ChatGPT para fazer diagnóstico. E os caras estão preocupados, né, em nível de confiabilidade tem isso aí. Mas está acontecendo. Né? Então, cada vez mais, é importante analisar. Eu vou citar um outro exemplo. Tem um amigo meu que é professor, e ele, né, são resistentes, o pessoal todo resistente, e eu provoco. Eu digo, tá usando o ChatGPT? Ele disse, não. Eu digo, então vamos fazer agora, tem 5 minutos, cadastra aí. E ele fez. Daí tá, brincou, dei umas orientações, daí esse dia eu perguntei, e aí, como é que tá usando? Ele, nem te falo. Olha só, esse dia eu estava na corrida, e daí eu fui lá pedir para o ChatGPT fazer as provas para mim, as perguntas para os alunos. Como eu domino o assunto, eu olhei as perguntas e achei maravilhoso. Daí o que eu fiz? Eu tinha tempo, fui lá e mandei ele fazer todas as provas que eu apliquei no semestre passado. Nem ele gabaritou. Então, quer dizer, o cara começou a ter confiança e começou a usar aquilo como uma ferramenta. O problema que eu vejo no ChatGPT e nas outras tecnologias é, se você não domina o assunto, qual a garantia dele te trazer informações não verídicas ou distorcidas ou, né, alucinadas? Porque é o seguinte, como as LLMs são linguagens probabilísticas, você tem que dizer para ele que se ele não tem 100% de certeza, não me apresente, diga que não sabe. E aí que tá. Então, quando você está querendo usar uma ferramenta que nem essa de inteligência artificial, se você não tiver parâmetros para dizer antes que nível que tu quer de criatividade ou de factualidade,
ela pode te dar qualquer informação. No Bing, ele já tem essa opção. Você diz, você quer mais criativo ou menos criativo? Né? Tu quer mais factual ou não? Então, isso é muito importante. Por exemplo, eu quando uso o ChatGPT e eu quero uma informação confiável, eu uso o parâmetro de temperatura, que lá, temperatura quer dizer de 0 a 1, qual o nível de verdade, né, de confiabilidade ou de criatividade que tu quer. Mas eu estou criando historinhas para minhas filhas, né? Então eu quero que seja criativo. Tanto que esses dias, olha, Sérgio, para tu ver como é que dá para ser criativo em tudo. Esses dias, as meninas me pediram assim, pai, conta uma história, porque fulano de tal conta. E eu não gosto de contar história, eu gosto de fazer fusar antes de dormir ou ensinar alguma coisa. Daí eu pensei, mas vou pegar o ChatGPT, peguei o celular e mandei ele gerar uma história do lobo e etc. Ele criou a história. E daí, quando eu fui ler, eu achei um saco ler a história. Eu disse, não, mas peraí, tem um programa que é uma narrativa. Eu mandei ele ler, ele leu. Depois disso, o meu filho disse, pai, por que você não cria uma história no YouTube? Né? Daí eu peguei de novo, criei umas imagens e tudo, e criei um filmezinho no YouTube. E ele já assistiu um monte, daí ele criou 2, eu fiz o 2, agora ele quer o 3. Quer dizer, veja só, eu não preciso ser um criador, eu não preciso ser um escritor, eu não preciso ser um desenhista, eu preciso ter ideias, ser criativo, para sugerir para ele, né? E para ele ter atitude de fazer. Saber sugerir. Então, no futuro, o que eu vejo, o que vai crescer muito dentro das empresas e dentro do mercado é quem é criativo e quem tem atitude, mais do que quem tem inteligência. Genial, genial. Eu queria chegar nesse ponto. Eu acho que isso já como mensagem é fantástico, né? Porque a gente tem essa visão, muitas vezes, de que aquele comentário que as pessoas fazem, o ChatGPT vai resolver tudo e ele faz tudo sozinho, é muito fácil e tal. Não, você depende ainda do ser humano, no sentido de que você tem que ser criativo e que você tem que ter atitude. Eu acho que são os fatores principais que você está colocando. Mas deixa eu tentar inverter um pouco a situação e brincar com a outra preocupação que as pessoas têm. A gente começou um pouquinho mais tarde, acho que a gente pode queimar um pouquinho nosso tempo tranquilo aqui. Ney, dá medo a inteligência artificial? Como pergunta, né? Dá medo. Sempre tem essa brincadeira, entre aspas, do pessoal, às vezes, de que daqui a pouco nós vamos viver situações onde as máquinas vão dominar o mundo, enfim, todas essas ficções científicas que no passado eram muito mais ficção científica, que agora a gente tem uma situação onde você consegue visualizar, né, possibilidades, de repente, relacionadas com essas inteligências artificiais. Desde o teu ponto de vista, dá medo? Qual é o limite que a gente vai ter? Até onde que vai essa tecnologia? Até onde a gente vai conseguir ir equiparando e controlando essas tecnologias? Qual é a preocupação que você tem com relação a isso? Olha, eu sou empolgado com novidade, com tecnologia e empolgado com o que a inteligência artificial está fazendo. Mas dá medo quando eu começo a pensar nas consequências que a gente tem em função disso. E esses dias teve um amigo aí, discutindo a fundo, e ele é muito contra a maioria das coisas que eu penso. E isso foi muito bom, porque fez eu refletir, né, e repensar muita coisa. Eu acho que a probabilidade das máquinas controlar os humanos, ela existe, mas é remota. Né? Até porque o ser humano ele tem uma coisa que quase ninguém tem, que é a capacidade de se revoltar e inovar com isso. Né? No passado, eu sempre dizia, as duas formas de surgir uma inovação fora de série é quando nós vamos ser exterminados ou quando nós somos drogados. Né? Porque nesses dois momentos, o cérebro funciona de forma totalmente diferente. Imagina se, né, toda a humanidade ser eliminada. Então, todos né, as questões individuais, né, nosso egoísmo, nosso isso, tudo desaparece em prol de sobreviver. Né? Então, eu acho que nesse momento, sim, eu acho que nós não vamos chegar num ponto da máquina dominar. Mas o que eu acho que é muito grave? As pessoas que tiverem poder dessas máquinas vão dominar o mundo, isso para mim é certo. Eu acho que nós vamos ser escravizados pela inteligência artificial, porque alguém vai controlar isso. E olha só um exemplo bem típico do que já acontece. Quando a gente faz alguma coisa que foge aos padrões das redes sociais, por exemplo, ou do governo, por exemplo, a gente é punido. E a gente acha que existe justiça, não acha? Mas a justiça é baseada no quê? Em valores que alguém construiu. Então, aí que está o grande problema que nós vivemos. A gente vive sem liberdade há muito tempo, porque a liberdade de expressão, ela é da comunidade, ou seja, do bem comum, e não é do indivíduo. Então, tu já começa, quando tu vive em sociedade, tu já parte de, bom, o meu valor é vencido pela maioria. Já existe uma limitação natural pela própria questão de você estar em sociedade. Então, já começa aí. Eu vivo num condomínio, né? E eu posso ser o cara aqui mais equilibrado, mais sábio, mas se a maioria decidiu, a minoria tem que engolir aquilo. Quando eu dava meus cursos, eu sempre falava, né? O que é importante da concordância? A concordância é quando tu abre mão do teu valor em prol do valor do grupo, do que o grupo aceitou. E isso é muito difícil das pessoas mudarem e aceitarem. É que nem, por exemplo, vencer um presidente da República. Né? Bom, agora todo mundo que não votou nele, né, diz, bom, abraça ele. E não é assim. Né? E tem gente que, eu não estou discutindo política nem biologia, estou querendo dizer um exemplo. Né? Ou foi eleito um novo Papa. Todo mundo aceita isso como a melhor opção. Muitos não. Então, isso é um problema do ser humano. O que eu vejo com as redes sociais é um pouco já do que o algoritmo diz. Por exemplo, eu tive várias vezes banido do Facebook. Banido não, um gancho. Porque eu publiquei uma vez minhas filhas com 2 anos brincando numa piscina e elas estavam só de calcinha. E isso é considerado... E quer dizer, não tem justificativa. Eu corri, falei, não. O algoritmo disse, não é e não é. E não tem o ser humano, e se tem o ser humano que eles disseram que tinha, ele não me deu razão. E eu dizendo, eu sou pai, como não? Né? Outra coisa, publiquei um cachorrinho, eu tenho um cachorrinho e tudo, e eu tava, né, os cachorrinhos que protege as ovelhas. E eu botei para vender e botei vende-se. Eu não sabia, em 2018 mudaram as regras e não pode vender pet de estimação no Facebook, e fui banido. Tentei justificar e coisa não. Veja, isso não é nada. Mas tu imagina, se você está numa empresa e você quer um financiamento, ou você quer uma licença, ou você quer, como pessoa física, buscar né? E não, você foi classificado e não tem jeito. É o 1984. Para mim, isso aí vai ser cada vez pior. Né? E eu não consigo ver soluções para isso. Nós vamos ser cada vez mais policiados em cima disso. E cada vez tu vai ter mais uma versão do que tu é. Nós temos, isso já existe em vários países, inclusive. A pontuação que você tem. Né? E tu vai ser classificado pela pontuação. Né? Você, talvez pelo teu perfil, pela tua idade, pelo teu gosto, talvez tu não vai poder chegar numa área, porque você é considerado um cara suspeito. Né? E assim por diante. Então, eu acho que isso, né, cada vez vai ser pior.
em compensação, né, do conforto que a gente vai ter com inteligência artificial e automação. É um contraponto entre a questão do conforto e das facilidades e a questão do entre aspas, né, o mau uso, o uso muito específico por parte de quem tem o controle. Seria dizer, nós não vamos ser escravos das máquinas, nós vamos ser escravos de quem comanda as máquinas, mais ou menos vai ser isso. As pessoas falam muito das máquinas, mas o fundo é o que tu cita. Que nem eu vejo assim, nós vamos ter um problema sério social no futuro, que é, eu até fugi um pouco do tema, mas vamos indo para isso aí. Nós vamos ter um problema no futuro, que é as pessoas, né, que não são mais úteis. Né? O cara que ele tinha uma qualificação, a máquina substituiu e ele não conseguiu ou não quer se atualizar. E aí, né, tem vários autores, que nem o Harari fala que são os inúteis, uma geração dos inúteis vai surgir. Por quê? Porque essas pessoas não querem mais se atualizar para ser útil. Então são os inúteis. Veja, eu posso ter gerações novas que são os neném, que não estudam, não trabalham, não querem nada. Mas nós estamos falando de pessoas que foram produtivas durante a vida deles, mas eles chegaram num ponto que não é que eles estão aposentados. Para mim, quem vai sofrer vai ser os de 30 a 40 anos. Porque os mais velhos, eles vão continuar usando aquilo, vão ser resistentes, e talvez os netos vão lá e incluam eles. Né? E a geração nova vai se adaptar a uma nova visão, um novo formato, né? Talvez até assistencialismo, e alguns poucos vão se destacar. Mas quando as máquinas substituírem o ser humano na produção, né, na comercialização, e agora vindo aquelas máquinas de serviço, eu publiquei agora, essa semana passada, na outra, 20 robôs que já estão disponíveis no mercado. Desde os robôs, né, para entregar comida nos restaurantes do Dennis, nos Estados Unidos, né, robôs que estão para fazer a logística. E quando você calcula o preço do robô e o preço da mão de obra nos países desenvolvidos, o robô já começa a ser mais barato. E no futuro, o robô vai ficar muito barato. Então, eu vejo... Oi? Não, é o natural da produção de massa, né? Você aumenta a produção e aumenta a tecnologia, o preço diminui. E daí tu imagina esse robô trabalhando 24 horas, 7 dias por semana, certo? Quer dizer, os produtos, a princípio, se nós não tiver nenhuma desgraça de guerras ou outra calamidade pública, os produtos naturalmente vão baixar. Vai ser commodities. E aonde que eu vejo receita? A receita do que os governos vão fazer vai ser em cima das empresas que produzem. Né? Eu vou cobrar uma taxa por robô, eu vou cobrar uma taxa por produção, para dar para quem? Para os inúteis. Ou que nem os outros querem chamar para os excluídos. Mas por que eu não gosto do termo excluído? Porque essas pessoas têm opções. Nós vamos precisar cada vez mais de pessoas com talentos humanos. E o talento humano é o quê? Criatividade, atitude, né? Consciência de valores. Né? Por exemplo, para fazer julgamento que a máquina, né, não consegue fazer, eu preciso do ser humano. E outra que eu acho que o quarto, que é o ponto mais importante, humildade. Porque quando eu tenho humildade para saber que tu manja mais do que eu e eu te usar para o meu serviço, eu sou um cara de potencial. Então, a inteligência artificial vai ser mais inteligente do que o ser humano? Vai ser mais capaz? Sim. Mas talvez ela não vai ser criativa. Talvez ela não vai ter atitude para entender os novos valores do ser humano, porque ela vai se basear na história que ela tem do passado. Do que é o ser humano no passado, e não no que é o ser humano do futuro. Então, tudo isso é um potencial novo para que as pessoas possam treinar, né, o pessoal que vai sair das funções que vão ser automatizadas. Genial, genial. Então, eu acredito, né, que com isso a gente já brincou aqui em cima até de privacidade, das dados pessoais, né, essas questões das empresas, dessas diferenças, desses riscos e tudo mais. Ney, por simplesmente questões de tempo, já que nós já estamos, acho que estamos uma hora mais ou menos de live, o pessoal está nos acompanhando, e a gente agradece muito esse acompanhamento. Se você tiver alguma dúvida específica, anota aí no chat para a gente, manda a pergunta aí, não tem problema nenhum, tá? A gente discute um pouquinho. Mas, de outra forma, Ney, deixa eu te perguntar, qual seria a tua, vamos supor que eu te dissesse uma mensagem final, uma mensagem oportuna com respeito às inteligências artificiais, que você diria hoje para quem está nos assistindo, para quem está acompanhando a nossa live? Bom, eu acredito que, eu gosto de citar o exemplo da onda do surfista. Para poder surfar, ele tem que observar a onda, além do talento dele, ele tem que observar a onda, e ela vendo que ela vai se formar. No momento que a onda vem, ele já tem que sair na frente nadando para conseguir aproveitar a onda. Se a onda veio e ele não está preparado, ele vai só ver a onda passar. Ele não vai ter condições. Talvez ele veja lá atrás, ele vai chamar um cara que tem um jet ski e diz, me leva lá na frente da onda. Né? Esse é o cara que tem dinheiro, que banca, que corre atrás. Mas senão, a gente vai perder a onda. Então, o que eu quero dizer? Que hoje, no mínimo, todo mundo tem que começar a usar o ChatGPT ou similar para entender como funciona. Né? Para entender como é que ele pode ser aplicado no seu negócio e como é que ele pode ser potencializado a sua função. Por exemplo, né? Como é que eu poderia... Chega o chefe e diz, eu quero que tu faça uma análise de mercado, assim, faz análise, mas depois vai no ChatGPT e joga tudo aquilo e vê o que tu consegue tirar muito mais dele. Né? Então, eu vejo isso. A segunda questão que eu acho que na área de inteligência artificial nós temos que aprender a pedir. Tá? Aí entra a grande questão. Eu estou gastando bastante tempo na última semana em criar imagens. Sabe por quê, Sérgio? Porque eu descobri que eu sou muito fraco para descrever. Se eu tivesse que descrever, né, uma pessoa, se eu tivesse que descrever um negócio, né, descrever uma cachoeira, uma inteligência artificial, ela fazia um lixo daquilo que eu pedia. Então você imagina, se tu é dentro do negócio pedir alguma coisa para a inteligência artificial, ela tem que entender o que tu está pedindo. E se você não entende daquele assunto, é pior ainda. Então, eu acho que esse é o ponto importante. Por que essas empresas todas estão enchendo nas redes sociais para você comprar o kit hack de 1000 hacks, de 1000 prompts, né? Porque as pessoas não sabem pedir. E um detalhe, a inteligência artificial, quando você pergunta alguma coisa, ela te dá uma informação. Sabe o que eu faço? Eu peço mais, eu peço mais, eu peço mais e peço mais. Por quê? Porque eu não soube escrever a primeira coisa que eu queria. Então, na medida que eu aprendo a fazer a descrição, a pedir, a solicitar de forma mais clara, eu vou ter aquilo que eu gostaria. Então, o fundamental é nós treinarmos isso. É treinarmos as nossas limitações para lidar com alguém superior a nós. E daí além, né, essa inteligência, além da minha capacidade, me trazer aquilo que eu quero para conseguir o resultado que eu preciso. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional.
Perfeito, perfeito, perfeito. Acho que é genial. E aí você está apontando justamente para essa mudança, a meu ver, para essa mudança muito importante, onde você faz uma guinada da questão tecnológica, da questão de profissionais tecnológicos, para uma necessidade de profissionais com maiores habilidades humanas mesmo, né? E com maiores habilidades até a questão de linguagem, porque você precisa, como você muito bem disse, saber pedir, precisa saber escrever. Isso não é algo tão fácil, né? É aquela descrição que se faz às vezes para deficientes visuais, de filmes, por exemplo, que as pessoas falam, mas não é fácil não, porque você descrever alguma coisa para alguém que tem uma visão diferente ou que tem uma visão diferenciada, que tem uma limitação qualquer, pode ser muito difícil. E uma inteligência artificial não tem a visão do mundo que nós temos. Obviamente, o que nós temos que fazer é traduzir as nossas necessidades, assim como você disse. Eu acho que é precisamente isso. Olha só, eu tenho um exemplo que eu posso dar. Existe um programa chamado playgroundai.com. Eu sugiro todo mundo usar porque é uma ferramenta grátis, né? E se tu quiser alta qualidade, você paga. Mas eu uso direto ela, principalmente para ensinar todo mundo. E eu ensinei esse fim de semana para meus filhos e um filho de um amigo, ele disse, Ney, eu quero que tu ajude meu filho a aprender sobre inteligência artificial. E eu usei essa ferramenta. Ela cria imagens. E aí mostra o seguinte, você tem que descrever a imagem. E eu pedi para as crianças, disse assim, eu quero que vocês criem uma montanha com neve. É uma missão. É simples, mas uma montanha com neve. Enquanto não sair, não voltam aqui. Daí vieram. Eu disse, muito bem, agora eu quero que tenha uma nuvem com temporal e raios. Daí depois eu disse, agora eu quero um castelo. E depois eu disse, agora eu quero luta na frente do castelo. Daí não saiu nada até na luta, porque entrou ser humano. Daí a característica tem que ser muito mais detalhada. Mas o que eu quis mostrar com isso é a dificuldade que nós temos de dizer. Então a dica que eu sempre dou para o ChatGPT, para criar imagem, para qualquer coisa é a seguinte, você tem um exemplo? Sim, então cita esse exemplo. Você quer uma imagem conforme tal autor, tal filme. Eu quero um texto conforme tal autor, né? Tal linguagem, tal estilo. Porque daí a inteligência artificial já tem uma ideia do que tu quer. Daí, baseado nesse dado, você descreve o que você quer alterar a mais. Mas quando você está citando alguém, é porque você não está conseguindo descrever o que esse alguém fez. Então eu fiz um exercício comigo, e quem olhar na minha página vai ver. Eu estudei um monte desses pintores. E transformei, e disse assim, agora eu quero escrever e criar artes que nem ele, descrevendo só. Você já pensou o potencial que é essa ferramenta na mão de professores que querem ser inovadores? Que querem provar para os alunos outras coisas além de decorar, que não precisa mais? Então, nossa capacidade de descrever, por enquanto, ou de referenciar, por enquanto, é fundamental. O que eu acho que no futuro vai ser, né? Em 2014, nós tivemos na Alemanha, na CeBIT, eu e o Gianni, meu irmão, e daí tinha lá uma touca, que se botava na touca e tinha um robozinho no labirinto e com o pensamento tu dirigia. E eu filmei o cara e tudo, e eu digo assim, mas isso aí tu tá fazendo, eu quero ver meu irmão. E eu consegui convencer ele a deixar o meu irmão pilotar. Em 2014 já tinha essa tecnologia. Tá ali filmado, né? Eu tenho documentado isso. Então eu acredito que, no futuro, nós vamos imaginar as coisas no nosso cérebro e o computador já vai entender, porque ele vai ler a minha imaginação. Mas até lá nós vamos ter que aprender a descrever. Genial, eu acho que é por aí mesmo. Cara, eu achei fantástico, bem, não sei se você tem mais alguma observação. Não, nosso papo é bom. O assunto... eu acho que assim, a única coisa que eu poderia falar ainda é a questão da privacidade e as informações das empresas. Eu acho que essa área, nos próximos anos, vai ter que crescer muito. Por quê? Porque os dados que nós estamos... Até a gente já tocou no assunto, mas só para chamar a atenção. Porque os dados que hoje estão dentro da empresa não estão na internet, mas vão estar. Então, se eu migrar esses dados para um ambiente externo, e eu não tiver um cuidado de dizer eu quero isso seja privado, e a garantia desses dados ser privado, né? Nós vamos ter invasões, nós vamos ter muitos problemas, né, em função da privacidade, porque os dados das pessoas vão estar aí. Que já estão acontecendo e que, na verdade, vão ser muito maiores nos próximos anos. A gente vem tratando, inclusive, de chamar atenção sobre isso, pela preocupação das empresas e que até os indivíduos, né, tem que ter, com respeito à segurança da informação, com respeito à privacidade, com respeito à segurança da informação em si, que, obviamente, é uma necessidade e que vai ser seguramente muito maior, à medida que os dados vão sendo mais volumosos e que existe essa aproximação natural das empresas com relação ao público, né, ao dado público, à informação pública disponível na internet, ou seja o que for que esteja no lugar da internet no seu momento. A gente tem, né, inclusive, como comentário, para a gente ir encerrando, nós temos, eu ia fazer até antes do comentário, esqueci de fazer, nós temos um curso que a gente lançou, e eu tenho que fazer a observação, nós acabamos de esgotar as vagas, um curso que justamente trata de LGPD, o uso da inteligência, o uso do ChatGPT e da inteligência artificial, no sentido de análise de consultorias para LGPD, para privacidade, conceitos de segurança da informação, e jogando também com um princípio que a gente acabou não tocando, mas que é um pouco óbvio, e eu sei que você é também bastante aprimorado, digamos assim, nesse termo, em estudos dessa área, mas no sentido de ética, que hoje é fundamental para qualquer profissional, e especialmente para esses novos profissionais que vão estar aí. Né? Então temos uma preocupação grande nesse sentido. E o nosso curso deveria estar com vagas abertas ainda, para esse mês de maio já não tem mais vaga, a gente tem, a próxima turma vai ser para junho, lá para 13 a 14 de junho, então se alguém estiver assistindo tiver afim, é bom saber já para essa oportunidade, para este mês, já não temos mais, mas estão aí os links, vocês vão encontrar nos links da LGPD Ninja, eu também andei publicando já nos meus perfis aí, tanto no LinkedIn quanto no Facebook, eu também compartilho com o Ney essa bronca com o Instagram, e o meu Instagram é uma perdição, e eu preciso aprender, é uma necessidade, eu preciso realmente aprender. Esses dias eu comentava já, poxa, eu não entendi muito bem como é que é isso, não entendi mesmo, e tem uma dificuldade que ainda é um bloqueio, uma negação nesse sentido. Ney, muito obrigado mesmo pela tua participação. Olha, cara, um prazer enorme ter te encontrado aí, e um prazer e uma satisfação, e um agradecimento gigante para você por essa participação com a gente, trazer essas informações, trazer esse teu conhecimento, as experiências que você está fazendo, e aí, inclusive, já fica o convite para a gente bater mais papo em outras ocasiões aqui, porque eu tenho certeza que o pessoal está colocando aqui que tá legal, que gostaram, e eu acho que realmente, cara, fantástico, muito obrigado, e assim que possível a gente vai estar trazendo você de novo. Um abraço grande para você, para as crianças, para todas essas experiências, e muito sucesso com toda a tua experiência, não só na questão tecnológica, também na questão humana que eu sei que você tem com relação a todo o refúgio, né, que você mantém aí, e todas essas questões de salvaguarda desses valores humanos, que eu sei que você investiu durante tanto tempo, mudando radicalmente a tua vida, uma vida de um sujeito que era de um nível tecnológico muito alto, extremamente dedicado à tecnologia, e deu essa guinada gigante no sentido de aproveitamento da natureza, de trazer valores diferenciados e de buscar, especialmente a educação, no sentido dos filhos e tudo isso. Muito obrigado, meu querido. Abraço enorme para você. Igualmente, vamos trocar ideia, sempre ajuda a gente a pensar melhor.
Muito obrigado. Pessoal, obrigado a todos vocês pela assistência aí. Essa live ela vai ficar gravada. Assim, quem quiser pode reenviar para os amigos aí. E se tiver sugestões, inclusive, sobre novas questões, a gente possa explorar o Ney lá. Vamos ver se a gente consegue convencer ele a vir aqui de novo. Grande abraço a todos. Muito, muito boa noite. Foi um privilégio enorme haver estado aqui.